Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do Linkcast, o podcast da Link Monitoramento. Eu sou Carla Nicole, coordenadora de treinamento da Link, e essa série de vídeos faz parte do conteúdo exclusivo para você que quer conhecer e se aprofundar nos diversos temas sobre rastreamento e monitoramento veicular. Nesse episódio, vamos falar sobre conexão comercial, o segredo por trás da passagem de bastão do SDR para o Closer. E para esse bate-papo, convidamos o Ronaldo, Closer da Link Monitoramento, e o Vitor, supervisor de vendas da Link. Ronaldo, seja bem-vindo. Vitor, seja bem-vindo. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho e falassem sobre vocês, o que vocês fazem na Link, quanto tempo que vocês estão. Obrigado, Carla. Obrigado pelo convite. Bom, na Link Monitoramento, na área como Closer ali, né, trabalhando como Closer, a gente trabalha o funil de vendas de forma bem completa, desde a prospecção ali, até mesmo a captação de leads, né, que a gente pega os clientes novos ali, né, novos clientes, até mesmo pós-vendas. Então é um funil bem completo e a gente trabalha bem certinho todas essas etapas. Certo. E você, Vitor? Tudo bem, Carla? Tudo Obrigado bem. pelo convite. Eu sou supervisor comercial na Link Monitoramento, estou aí há cerca de um ano na frente do comercial, trabalhando aí com as 36 franquias que a gente tem, e aí dando a supervisão na parte comercial, na parte de vendas, na parte de prospecção e sempre vendendo. Legal. Vou começar aqui com o Ronaldo. Vamos lá? Ronaldo, na sua visão, qual que é o papel do SDR no processo comercial e como que ele impacta o seu trabalho como closer? Então, quais são os desafios de você como closer quando recebe aquele lead que vem do SDR? Boa pergunta, Carla. Eu acho que a gente trabalha muito nas duas frentes, muito em questão de quantidade, de qualidade, né, de venda. Então, o SDR, ele traz muito uma questão dos dois. Ele tem que trazer essa questão da quantidade, de trazer vários novos clientes pra gente, mas também uma qualidade muito boa. Então, eles têm um papel bem difícil até, na verdade, bem... Não sei dizer a palavra correta, mas é meio árduo, assim, meio, sabe, meio repetitivo. Então, eles têm um papel super importante, porque eles têm que trazer um cliente novo pra gente, uma quantidade boa, que seja realmente qualificado, ele tem potencial para ser cliente da Link. Então, não é um trabalho fácil. A gente, como closer, também trabalha como prospector, como SDR, então a gente sente na pele as dificuldades. Então, eles estão todos de parabéns, porque realmente não é fácil estar lá. E os desafios que você mais encontra quando recebe os leads? Já chegou leads muito qualificados ou pouco desqualificados, que você falou, nossa, eles poderiam ter trabalhado de uma forma diferente? Uhum. Bom, como a gente trabalha com pessoas, né, Carla, tem de todo tipo, né? São vários tipos de pessoas, vários tipos de segmentos. Então, assim, o que mais tem aí são vários tipos de variáveis. Então, sim, a gente já recebeu vários leads mega qualificados, em que o SDR consegue ter uma abertura muito legal com o cliente. Muitas vezes ele é um gestor de frota que tem um conhecimento bem amplo da sua frota. Caso contrário, ele não estaria ali, né? Às vezes até mesmo o próprio dono da empresa. Então, a gente acaba pegando várias informações chave super importantes para a gente dar seguimento em relação os próximos passos da venda, né? Então, às vezes é um gestor de frota que se abre super, né? Ele adora compartilhar informações. E aí vem o próprio SDR que consegue abrir ainda mais isso aí. Então, vem quase de bandeja pra gente. É só a gente ir lá e fazer o gol. Legal. E, Vitor, você como supervisor, eu acho que você vê todo o geral, né? Você tem que Exatamente. cuidar desde a parte ali do SDR até o closer, desde a prospecção até o fechamento. E o que você considera uma boa passagem de bastão? Legal. Como o Ronaldo falou, o trabalho do SDR é um trabalho árduo, né? É um trabalho de prospecção, investigar a dor do cliente, entender o que esse cliente precisa, saber mais detalhes e até incentivar ou criar expectativa, criar uma necessidade nesse cliente para que a gente possa passar por esse closer. Então, o que seria uma boa passagem de bastão? É o SDR fazer toda essa identificação, toda essa necessidade, preencher todas essas informações dentro do nosso sistema, que a gente tem um CRM, e passar essa informação para o closer. E aí, o lead, que a gente chama, que é o cliente, receber essa transferência de passagem de bastão do SDR para o closer de uma forma que não perceba essa transferência, sabe? Que o closer entre aí na reunião, já sabendo todos os detalhes da empresa, todos os detalhes de informação, todas as dores do cliente, e o closer não precisa questionar novamente. Então, essa boa passagem de bastão traz toda essa investigação do SDR para passar para o closer com todas as informações detalhadas, e aí sim o closer fazia aquele gol como o Ronaldo falou. Que legal. Uma dúvida, daí vai a pergunta para vocês dois, né? Quem quiser responder.
Como que faz para não quebrar esse vínculo? Porque, por exemplo, eu também sou uma pessoa física. Então, quando uma empresa me prospecta, eu tô ali conversando com a pessoa vai, apresenta a empresa. Eu já criei um vínculo com ela. Daí, de repente, ela... agora eu vou passar para uma outra pessoa. Daí fala, poxa, mas eu estava sendo atendida por tal pessoa. Como que vocês agem, assim, para não quebrar esse vínculo? Perfeito. A gente teve essa experiência também, que nem você teve agora, e a gente foi por acertos e erros. E aí a gente identificou que existia uma necessidade de o nosso prospector abrir a reunião junto com o cliente e passar esse bastão para o closer, né? O bacana disso também, o que é? O cliente acaba conhecendo o rostinho da pessoa que ligou para ela pelo telefone, né? Então, assim, não fica aquela voz aleatória que ligou para mim e agora o Ronaldo entrou na videoconferência e está fazendo essa reunião. Não. Quem abre toda a reunião é o nosso SDR, se apresenta como prospector, aí passa o bastão pro Ronaldo e aí o Ronaldo faz o gol. Legal. E, Ronaldo, quais são as informações indispensáveis para você que você tem que receber do SDR? Isso é obrigatório, é indispensável para você. Bom, dessas informações a gente já tem meio que um roteiro quase que pronto, né? Não necessariamente do que o SDR vai falar na ligação com o cliente, mas de perguntas específicas que tem que ter. Obviamente, não é sempre, né, que o cliente se abre ali, porque algumas informações realmente podem ser confidenciais, e até mesmo quando a gente fala de regiões, né, como a gente trabalha com sistema de franquias, a gente trabalha no Brasil inteiro, às vezes a gente trabalha em regiões um pouquinho mais Rio de Janeiro, São Paulo, a gente sabe como que é, né? Tem muito casos de golpe, e por telefone assim, né? Puxa, um SDR falando super bem, uma pessoa ligando lá pra você falando super bem, toda simpática ali, opa... Ele já percebe que pode ser ou é um vendedor ou é um golpista, né? Então, tem informações que eles acabam não abrindo ali, tá? Mas informações super importantes para os segmentos em geral. Quantidade de veículos, obviamente, qual que é o nome da pessoa responsável. Essa pessoa responsável pode ser alguém no financeiro, alguém de compras, algum gestor. Quanto maior ali na escala hierárquica da empresa, melhor, né? Se for dono da empresa, melhor ainda, tá? Deixa eu pensar mais. Quais são as principais dores, se ele já possui algum tipo de fornecedor em relação ao rastreamento e monitoramento veicular. E, bom, o resto ali a gente vai investigando também, porque algumas dessas perguntas a gente também faz na própria videoconferência que a gente faz com a empresa, né? Com o gestor de frota ali da empresa. Então, às vezes pode ficar repetitivo, mas é realmente para que a gente possa investigar a dor um pouquinho mais a fundo. E às vezes a gente tendo esse cara a cara na videoconferência, a gente consegue realmente identificar o que é uma dor mesmo ou o que é algo que ele só passou no telefone por passar. Legal. E, Vitor, você que acompanha o processo inteiro, quanto tempo mais ou menos demora? Eu sei que é muito subjetivo, dependendo do tipo do lead. Mas se for um lead quente, que está ali respondendo, que tem interesse, quanto tempo demora essa parte do SDR até chegar ao closer, do closer geralmente fechar uma venda? Tem uma média de tempo? Como que funciona? A gente tem uma média e a gente acaba identificando que pequenas e médias empresas fecham mais rápido, né? Grandes empresas aí, como tem muita gente que muito cacique para pouco índio, vamos falar assim, vamos falar um termo mais, né, mais tranquilo, assim, acaba demorando um pouco mais, né? Então, assim, até o momento que o SDR faz a ligação, chama para uma reunião, demora em torno de um dia, né? Dependendo da agenda do nosso closer, dependendo da agenda também do cliente. Esse closer fazendo a apresentação e fazendo follow-up. O que seria o follow-up? O follow-up aí é a busca, aí a informação, sempre tá questionando, tá ligando para o cliente, identificando se pode fechar, se não pode fechar, se o cliente tem alguma dúvida, se não tem dúvida. Esse seria um follow-up. É uma média aí de 1 semana a 15 dias. Tá? Lógico, a gente sabe que tem empresas que estão fazendo leilão, que acabam pegando propostas, e aí a gente leva em torno de 15, 20 dias, ou às vezes nunca fecha, né? Então a gente tem que ter um funil grande de clientes para que esses fechamentos aconteçam toda semana. Entendi. E, Ronaldo, qual foi o fechamento mais rápido que você já fez dentro da Link e o qual você achou que não ia dar certo e no final deu certo, foi o mais demorado? Teve algum caso? Tem caso sim, Carla. Geralmente fechamentos mais rápidos são geralmente aquilo que o Vitor comentou. Não necessariamente empresas pequenas, né? Às vezes até pessoas físicas ou mesmo. Então assim, é uma recomendação, ele ouviu falar bem da Link, teve recomendação de algum cliente nosso, recomendou pra ele, o cara a gente passa informação às vezes por telefone mesmo, né? Uma conversa no WhatsApp e o cara falou, ok, damos sequência ali na burocracia dos documentos e é isso, fechou assim.
Questão de minutos, assim, talvez, sabe? É um negócio super rápido mesmo, tá? Agora, empresas mais grandes ali, eu não tô há muito tempo na Link pra poder dizer, mas eu já escutei vários casos, vários cases nesse sentido, né? Até mesmo esses dias um vendedor comentou que só de prospecção foi mais de um ano. Você Nossa. imagina, Carla, um ano você tendo que entrar em contato com uma certa frequência, né? Só pra dar um oi, e aí, vamos marcar, o que que você achou, né? O que que você achou? Dando aquele follow-up que o Vitor comentou. E assim, isso é só de prospecção. Ainda mais tem aquele tempo de negociação, né? Então, às vezes o cara, puxa, eu preciso disso aqui para minha operação, eu preciso disso, desses valores, tal valor, tal quantidade. Então, assim, dependendo do nível da empresa, do tamanho da empresa, realmente pode demorar até mais de um ano, chegando a 2 anos também. Uma coisa que é legal é tanto o vendedor quanto o SDR tem que ser resiliente. A gente tem uma situação que aconteceu dentro da Link, que um SDR teve que ligar 36 vezes, e esse é o número exato, 36 vezes por um cliente, para marcar essa reunião. Então, assim, imagina se ele desistisse já na segunda, terceira ligação. Não ia Então, assim, fechar. a resiliência é a base de tudo, tanto do vendedor quanto do SDR. Legal. E para vocês dois, né? Quais tipos de feedback vocês costumam dar um feedback ali para o SDR, depois que tudo acontece? Olha, o cliente, as informações que você trouxe não foram suficientes, ou estavam totalmente erradas, ou estavam totalmente certas, parabéns. Quais são os feedbacks que esses SDRs recebem depois dessa passagem de bastão? Perfeito. Eu vou falar na minha parte do supervisor, que a gente dá tanto feedback tanto para o SDR quanto para o closer, né? O nosso feedback ele é contínuo, né? A gente precisa manter uma continuidade. Então, assim, a gente tem a nossa supervisora de comercial, que é a Fabiola. Ela é extremamente inteligente. A pessoa falou um A diferente ali, ela já sabe o motivo dessa ligação. Então, assim, eu me espelho muito nos feedbacks que ela acaba dando, né? Mas, assim, a gente tem uma regra, não sei se é uma regra que eu posso dizer, mas a gente tem uma continuidade de dar um feedback semanal, né? Então a gente faz aí um feedback de ligação, faz alinhamentos comerciais, faz alinhamentos de prospecção, faz alinhamentos de informações, e a gente também acaba escutando o que o closer precisa e o que o SDR precisa para que a gente faça o alinhamento entre os dois. Então, assim, o nosso feedback ele é contínuo tanto para o prospector quanto para o closer. O closer, o que a gente faz? Né? Ultimamente, a gente tem gravado as ligações, assistido todas essas ligações e verificado o que a gente pode melhorar, o que não pode melhorar, quais são as dificuldades que tem. Então, assim, o feedback ele é contínuo. A ligação do closer com o cliente na Isso, apresentação. A videoconferência, exatamente. Entendi. E você? Você dá algum feedback ali pro seu SDR? Porque você com ele tem que trabalhar juntos, tem que ser amigos, né? Isso é um dos benefícios, tá, Carla? A gente tá na matriz, a gente senta literalmente um do lado do outro, né? Então, às vezes, a gente não precisa dessa formalidade de ter que ter uma reunião, uma coisa do tipo. O feedback, ele é muito rápido, né? A gente faz a pergunta, puxa, essa informação aqui, você passou para ela, você chegou a perguntar para ela, então não é necessariamente um feedback em si, né? Mas é mais uma conversa mesmo, porque a gente realmente é muito próximo, né? A gente não trabalha toda semana, muda de SDR, não, a gente tem uma certa continuidade lá mesmo, os mesmos SDRs, então a gente acaba conseguindo ter uma proximidade que a gente não precisa dessa formalidade que eu comentei. Que legal. E, Vitor, na sua opinião, quais são os maiores erros que podem acontecer nessa passagem de bastão que você encontra geralmente? Então, às vezes, o SDR criar expectativa demais no cliente e não trazer as informações necessárias para o closer. E aí, o que acontece? Não investiga direito, né? Não descobre quais são as dores e, às vezes, cria uma expectativa muito grande no cliente, achando que talvez ele já vai receber uma proposta de imediato, porque o cliente, quando ele entra numa ligação, ele já entra querendo saber de valor, né? E a nossa ideia é primeiro, apresentar o nosso produto, apresentar o que a gente pode entregar e o que a gente pode resolver na sua empresa. E aí, às vezes, o SDR acaba criando muita expectativa referente a valor, né? Que não é algo que a gente orienta os SDRs passar, mas o cliente acaba perguntando, tem gente que acaba falando e acaba criando uma expectativa. E às vezes, quando o closer identifica essa necessidade do cliente, não é a expectativa que o SDR passou para o cliente, né? É um produto um pouco mais superior, um pouco mais caro. E aí o closer tem que dar uma apagada nesse incêndio, tem que trazer o cliente para dentro da jogada, investigar novamente, e aí criar aí uma Marcar conexão. uma nova apresentação. Até na apresentação a gente consegue resolver isso, né? Mas às vezes criar um pouco de expectativa demais no cliente, em cima de valor, em cima de um produto que às vezes não é interessante para o cliente, Entendi. é o que acaba acontecendo. E já aconteceu, por exemplo, o SDR passa, não, o cliente ele só precisa de rastreamento básico,
daí você se prepara, porque você tem que se preparar, levar a apresentação, né? Estudar também. Daí chega lá o cliente, não, é betoneira. Daí você fala, poxa, e agora? Na hora da apresentação, já aconteceu alguma vez com você? Carla, nesse nível de betoneira, ainda não, tá? Espero que não aconteça. Mas às vezes acontece, né? Que nem a gente comentou anteriormente, a gente trabalha com pessoas, então, às vezes, tem uma falta de comunicação, às vezes mesmo, né? Não necessariamente um erro, assim, sabe? Então, sim, às vezes a gente passa uma quantidade de veículos, daí chega lá é outra, passa informações em relação a ferramentas que ele possui com o atual fornecedor deles e chega lá não tem, ou tem. Então, assim, acontece, mas faz parte do jogo de cintura do closer, do vendedor em si, né? Ter esse saber contornar essas situações. Mas assim, Carla, é tranquilo, né? Não teve nada de erro muito grande, assim, nesse sentido, né? Que nem você comentou. Tudo bem tranquilo, tá, Carla? Bem tranquilo, que bom. E, Vitor, como que você enxerga o trabalho em equipe entre o SDR e Closer contribuindo para o sucesso do time de vendas como um todo? Perfeito. A gente pode fazer uma associação como 2 atacantes de futebol, né? O que acontece? Se uma bola é bem passada, o closer pode ir lá e fazer o gol. Então, a gente pode associar isso, né? Então, quando o SDR traz todas as informações, às vezes cria uma necessidade no cliente, preenche todos os detalhes dentro de um CRM, entrega pro closer aí essa bola bem batida, o closer só vai lá e faz o gol e os dois ganham. Que legal. Olha, para ter essa sinergia entre equipe, eu acredito que vocês tenham que ter bastante rotina dentro do dia de vocês, né? Tudo muito bem anotado, as coisas tudo bem escritas. O que vocês usam de ferramentas que ajudam no dia a dia para o SDR, por exemplo, vai que ele liga lá para o cliente, não, eu só posso se for agora. Daí ele tem que ir lá olhar se tem a disponibilidade. Não dá para ele perguntar para o Ronaldo para responder para o cliente. Às vezes perde ali uma oportunidade. Que tipo de ferramenta que vocês usam para organizar o dia a dia de vocês e otimizar todo esse processo? Bom, questão de ferramenta, a gente utiliza algumas, né? Ferramentas de comunicação básica que a gente gosta de utilizar. Acho que qualquer empresa ou qualquer pessoa física pode utilizar, como WhatsApp, Google Drive, a gente sempre utiliza isso. A gente tem algumas ferramentas de CRM que o Vitor comentou. Essas ferramentas de CRM, elas são mais para questão de ter um follow-up, então você colocar informações, nutrir informações em relação ao cliente, você ter essa continuidade até mesmo no pós-vendas. Então, essa ferramenta que a gente utiliza. A princípio, a gente também está pensando em implementar novas ferramentas para agregar ainda mais no nosso funil de vendas. Então, não é só uma ferramenta não, tá, Carla? A gente utiliza várias e várias ferramentas e, bom, elas são bem... ajudam bastante a gente nesse sentido. A agenda é compartilhada? Isso, exatamente. A gente utiliza dentro desse CRM uma agenda compartilhada. Até porque quando um SDR vai marcar a reunião, ela precisa estar ciente da agenda do Ronaldo, né? Sim. Hoje estamos aqui gravando um podcast, então não podemos tá agendando uma reunião. Talvez o Ronaldo, à tarde, às 2 horas, tenha uma reunião. Então, o SDR precisa estar ciente disso, né? Então, a gente tem essa agenda compartilhada assim. Até foi muito legal o Ronaldo falar do CRM, porque devido à quantidade de ligação que o SDR faz, a quantidade de clientes que um closer acaba atendendo, a gente não tem cabeça para tudo isso, né? Então, a gente precisa de algo que lembre a gente. E, graças a Deus, a gente tem aí um CRM que acaba ajudando a gente para poder lembrar de dia 3 de... 3 de abril já passou, né? Perdão. Vamos lá para o dia 3 de agosto, eu tenho que ligar para o Ronaldo para fazer um follow-up de uma proposta que eu acabei enviando para ele. Então, a gente tem um CRM sim que a gente utiliza. Legal. E, Ronaldo, se você pudesse deixar um recado para todos os SDRs da empresa, o que você diria sobre o valor do trabalho deles para o seu sucesso? Para o meu sucesso, Para o seu Carla? sucesso. Bom, aquilo que eu comentei lá no começo, né? A gente tá fechando esse ciclo aí. O trabalho dos SDRs é muito importante. Até fazendo novamente analogizar o futebol. Meu nome é Ronaldo, não é à toa também, né? Mas tem muito essa questão realmente de não só a passagem de bastão. Perdão, mas esse realmente toque de bola para que a gente possa ir lá fazer o gol, né? Fechar a venda. Então, são várias informações que o SDR tem que complementar desde o começo até quando chega realmente na reunião, e às vezes até mesmo após a reunião, né, que a gente faz a demonstração das nossas ferramentas, o SDR pode vir com alguns insights. Então isso aqui é muito legal porque é realmente um trabalho em conjunto para que a gente possa fechar essa venda, fazer esse gol.
Que legal. E daí, é claro que o seu sucesso, o sucesso dele também, Com certeza. né? E, Vitor, que conselho você daria para os SDRs que querem melhorar a entrega de oportunidades para os closers? Legal. Estudar bem o seu cliente, estudar bem a empresa que você tá prospectando, entrar na internet, fazer uma qualificação dessa empresa, um enriquecimento que a gente chama, né? Um termo técnico aí que a gente acaba utilizando, um enriquecimento dessa empresa, descobrir aí através de LinkedIn, através de Instagram, quem que é o supervisor, quem que é o coordenador de compras, quem que é o CEO, né? Entrar com maiores detalhes possíveis para que essa entrega de oportunidades para os closers seja eficiente. Legal. Então agora eu vou deixar a palavra final com vocês. Foi muito legal esse bate-papo. Espero que todo mundo que esteja assistindo a gente goste também, compartilhe. Se você é um cliente da Link que está assistindo e quer ser atendido pelo Ronaldo, pelo SDR do Ronaldo, vai aparecer um QR Code aqui do ladinho. Escaneie o QR Code que eles vão entrar em contato com você. O Vitor também, se você quiser agendar uma reunião com o supervisor de vendas da Link, ele também vai estar disponível para te atender. Eu vou deixar a palavra final com vocês, para vocês compartilhar algum insight ou alguma dica. A palavra final. Vamos começar ali pelo Vitor. Legal, obrigado, Carla. Eu agradeço aí a oportunidade. E uma dica que eu posso dar é que nunca pare de estudar ou pare de se aprimorar, porque o mercado e a área comercial ela nunca para, né? Os clientes estão mudando, o mercado está mudando. Lá em 1990 era um tipo de venda, hoje em 2025 é outro tipo de venda. E se a gente não estudar e a gente não se aprimorar, a gente acaba ficando para trás. Legal. E você, Ronaldão? Vamos lá. Eu queria complementar também do que o Vitor comentou, porque não só essa questão de você estar sempre se aprimorando, né? Porque realmente é algo muito... muda muito, né? Ainda mais com a questão da tecnologia em si mesmo. Mas também a questão de resiliência, que o Vitor também comentou anteriormente. E assim, o que a gente mais recebe é não. E é normal, faz parte. É o jogo, né? É o jogo de futebol. A gente recebe bastante não mesmo. Então, ter essa resiliência, tá? E o mais bacana é que você acaba tendo essa visão que você recebe esse não das vendas, essa parte mais realmente profissional, você acaba trazendo pro seu pessoal também. Então isso é muito legal porque você acaba aprimorando como pessoa mesmo. Então você acaba melhorando num geral mesmo. Tá, Que cara? legal. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Espero recebê-los novamente em breve para outros temas sobre o comercial. E, pessoal, obrigada por assistirem e até o próximo episódio.